Boa noite, meu nome é Flávia Viana, eu sou acadêmica de Medicina do 4º ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e bolsista ProBic pela mesma instituição. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Prevalência de alteração do índice tornozelo-braço em pacientes com doença venosa crônica. Esse trabalho foi elaborado juntamente à minha coautora Bruna Lorena Barbosa Silva, ao mestrando João Flávio Lima Nogueira e é orientado pela professora doutora Maria da Glória Rodrigues Machado e co-orientado pelo professor Dr. Daniel Mendes Pinto. A doença venosa crônica é uma enfermidade de importante prevalência, estimada em 50% da população global, mas ela é variável de acordo com a população estudada. Ela tem como base a hipertensão venosa dos membros inferiores e ela cursa com sintomas que podem variar desde dor, cãibra, sensação de peso nas pernas, parestesia, prurido, hiperpigmentação cutânea, até úlceras venosas. Ela é uma doença subdiagnosticada hoje e, por muitas vezes, ela é subestimada pelos profissionais de saúde. Isso tem por consequências o aumento da sua morbidade e também dos custos ao sistema de saúde. Às vezes, elas possuem um sistema valvular que impede o refluxo sanguíneo no seu trajeto. Existem dois principais mecanismos de lesão desse sistema que podem levar à hipertensão venosa. O primeiro é a disfunção valvular, que é a presença de válvulas incompetentes, e o segundo é a obstrução do fluxo sanguíneo. Ambos esses mecanismos eles levam ao acúmulo de sangue venoso nos membros inferiores, o que gera um aumento da pressão e dilatação das veias. O resultado é, então, a saída de líquidos e moléculas para o espaço extravascular, como linfa e hemácias, levando a edema e hiperpigmentação cutânea por deposição de hemosiderina. Esse processo é intensificado por uma resposta inflamatória que intensifica a permeabilidade vascular. O aumento, então, da pressão intersticial, pelo aumento do edema, ele leva à isquemia do tecido circunjacente, que leva à hipoxemia, prurido, endurecimento e ressecamento dessa pele. A doença venosa crônica ela pode ser classificada clinicamente pela classificação CEARP, de acordo com a qual o grau 1 é caracterizado pela presença de telangiectasias ou veias reticulares, grau 2 apresenta veias varicosas visíveis, grau 3 já existe edema, no grau 4 existe hiperpigmentação cutânea ou eczema ou lipodermatoesclerose, no grau 5 existe a presença de uma úlcera venosa que é cicatrizada e no grau 6 uma úlcera venosa ativa. Bom, a rigidez arterial, por sua vez, ela é caracterizada pela diminuição da elasticidade das artérias. Esse processo ele ocorre devido à aterosclerose, que é a deposição lipídica no espaço subendotelial arterial, e ocorre também devido à arteriosclerose, que é caracterizada pela destruição das fibras elásticas presentes na camada muscular arterial e também devido à hipertrofia e hiperplasia das células musculares lisas dessa camada. Esses processos eles ocorrem de maneira fisiológica com o avançar da idade do paciente, mas ele pode ser acelerado por alguns fatores de risco conhecidos, como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. A rigidez arterial ela pode ser analisada a partir da onda de pulso aórtica, que está demonstrada na figura da esquerda. Essa onda ela apresenta dois principais componentes. O primeiro deles é a onda de sístole, que também é denominada onda ejetora, e ela se propaga em direção distal ao coração. O segundo componente é a onda de reflexão, que propaga em direção contrária à primeira onda, a onda de sístole, ou seja, é uma onda que ela propaga em direção ao coração. Essa onda em pacientes com rigidez arterial aumentada, ela é mais precoce e possui maior magnitude. Na onda de pulso aórtica, também é possível determinar o pico máximo dessas duas ondas. P1, que representa o pico máximo da onda ejetora, é o primeiro pico sistólico do paciente, e P2, que é o segundo pico sistólico, que é decorrente da ação da onda de reflexão. Existe também a pressão de aumentação, que é a diferença entre esses dois picos, então é P2 menos P1, ou seja, é quanto a pressão sistólica final se elevou em decorrência da ação da onda de reflexão. E a pressão de pulso, que é a diferença entre a pressão arterial sistólica final e a pressão arterial diastólica. O índice de aumentação é a representação percentual da contribuição da onda de pulso refletida no início da sístole ao aumento da pressão arterial. Ele é calculado pela razão entre a pressão de aumentação e a pressão de pulso. Por fim, a velocidade de onda de pulso é a razão da distância entre dois pontos distintos do sistema arterial e o tempo necessário para uma onda de pulso percorrer essa distância. É esperado que esse índice ele esteja aumentado, esteja mais expressivo em pacientes com um aumento de rigidez arterial,
porque o fluxo sanguíneo ele é mais rápido em artérias menos elásticas. E esse VOP, a velocidade de onda de pulso, ela é caracterizada como o padrão ouro para avaliação de rigidez arterial. Alguns aparelhos eles conseguem medir a velocidade de onda de pulso por um modelo matemático. Os principais índices de rigidez arterial estudados são velocidade de onda de pulso, índice de aumentação e pressão de pulso, e pressão arterial sistólica central. Recentemente, foram publicados alguns estudos que demonstraram a relação entre a presença de doença venosa crônica e o aumento dos índices de rigidez arterial nesses mesmos pacientes. A origem dessa relação provavelmente está pautada no fato do sistema vascular ser um sistema fechado. Então, a hipertensão venosa é transmitida de maneira retrógrada à microcirculação, passando então pelas veias, vênulas, rede capilar, arteríolas e artérias, levando a adesão leucocitária no endotélio capilar. Essa reação inflamatória ela se propaga então pelo sistema vascular, levando a possíveis alterações arteriais. Os objetivos do presente trabalho são, então, avaliar a prevalência de índice tornozelo-braço, ITB, fora da faixa de normalidade em pacientes com diagnóstico de doença venosa crônica, correlacionar diferentes índices de classificação da doença venosa crônica e qualidade de vida com índices de rigidez arterial, avaliar os índices de rigidez arterial, parâmetros vasculares e hemodinâmicos dos pacientes portadores de doença venosa crônica, correlacionar os índices de classificação da doença venosa crônica e qualidade de vida com os índices de rigidez arterial e identificar preditores de rigidez arterial a partir da quantificação da doença venosa crônica. A justificativa desse trabalho ela se pauta na alta prevalência da doença venosa crônica e o impacto importante que essa doença ela pode ter na qualidade de vida dos pacientes. A recente descoberta da associação da doença venosa crônica com o aumento da rigidez arterial, essa condição aumenta a rigidez arterial associada ao aumento do risco cardiovascular, corrobora com a necessidade de desenvolver novos estudos nessa área que consolidem a associação dessas comorbidades devido às graves complicações que elas podem ocasionar. Bom, o presente estudo ele é vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e já está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Trata-se de um estudo transversal realizado no ambulatório de angiologia do Hospital Universitário. O espaço amostral é calculado em 60 voluntários que possuem classificação CEAP de 1 a 6 e idade a partir de 18 anos. Nós iniciamos nossa coleta de dados pela realização do ITB do paciente. Para isso, o paciente deve estar posicionado em decúbito dorsal e são utilizados um esfigmomanômetro tradicional e um Doppler vascular portátil. Com esses instrumentos, nós aferimos a pressão arterial sistólica das artérias braquial, tibial anterior e tibial posterior. O valor do ITB ele representa a razão entre a maior pressão arterial sistólica do tornozelo, ou seja, da tibial anterior ou tibial posterior, a qual for maior, sobre a pressão arterial sistólica do membro superior. Razões inferiores a 0,9, elas indicam ITB alterado e estão relacionados ao aumento do risco cardiovascular, relacionados à doença arterial obstrutiva periférica, enquanto valores superiores a 1,3 indicam classificação arterial. Para avaliar a rigidez arterial, nós utilizamos o aparelho Mobilograph, que é capaz de reconstruir a onda de pulso aórtica a partir da pressão oscilométrica da artéria braquial de forma não invasiva. Esse exame é realizado com o voluntário sentado, em repouso, o manguito ele é posicionado no seu membro superior esquerdo e as medidas são realizadas em triplicata. A média dessas 3 medidas é usada para a análise final de cada um dos parâmetros vasculares analisados. Em seguida, nós aplicamos os questionários de gravidade e de qualidade de vida com a doença venosa crônica. O primeiro deles é a escala de Villalta, que pontua os principais sintomas e sinais da doença de 0 a 3, e quanto maior for a pontuação, maior a gravidade da doença. O segundo é o VCSS, que é o score venoso de gravidade clínica, que avalia 10 parâmetros pontuados de 0 a 3, e quanto maior for a pontuação, maior a gravidade da doença. O último é o questionário CIVIC, que é um questionário de qualidade de vida com doença venosa crônica. É constituído de 20 questões nos domínios físico, psicológico, social e dor. Os resultados variam de 20 a 100 e quanto maior o resultado, menor a qualidade de vida do paciente. Muito obrigada!